Paz a todos os ouvintes, irmãos que estão assistindo ao vivo o programa e também aqueles que futuramente vão assistir pela playlist ou pelo próprio site do Facebook, que é repetido, que possamos juntos começarmos esse curso, falarmos de Deus. É um curso interessante, onde fala sobre a igreja bíblica, né? Então, começamos com uma introdução onde no mundo inteiro existem milhões de obras impressionantes, quer sejam artísticas, engenharia, construções, edificações, todas são criadas pela inteligência dos homens. Podemos citar as pirâmides do Egito, as telas dos mais famosos pintores mundiais, belas cidades construídas como Brasília, pontes, represas e demais construções modernas. São todas obras o resultado da criatividade de idealistas, desenhistas, engenheiros, etc. E nada disso existe por acidente. Muito pelo contrário, nascem de um propósito de criação. De igual modo, a criação da igreja, que é a edificação espiritual, contida na Bíblia Sagrada, a qual contém a salvação que temos em Jesus Cristo, foi um propósito de Deus, o Criador do mundo, de todas as coisas, de todos os seres. Vejamos o que Jesus Cristo falou a respeito da edificação da sua igreja, lá em Mateus capítulo 16, versículos 13 a 19, numa conversa que ele estava tendo com os apóstolos. Chegando Jesus à região de Cesareia, de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e outros ainda Jeremias ou um dos profetas. E Jesus perguntou a eles: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque esta afirmação, essa certeza que Cristo era filho de Deus vivo, não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que estás nos céus. Eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas dos Hades não poderão vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar aqui na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Aqui era uma profecia de Cristo sobre a igreja dele, a igreja espiritual, o reino de Deus, o reino de Cristo, o corpo de Cristo. A igreja, o povo escolhido. A igreja teve sua origem em Deus, sendo por ele planificada e prometida desde a criação do homem. A igreja, contida no Novo Testamento, não foi concebida ou construída acidentalmente, derivada de um pensamento tardio da mente de Deus, nem surgiu em substituição por qualquer outro plano divino que, porventura, não tivesse sido realizado. É óbvio que Deus desejava a existência da igreja e, por isso, ela se tornou parte integrante do plano divino para redimir um povo eleito de um mundo pecaminoso. Deus, portanto, tinha em sua mente o seu povo escolhido para pertencer à sua igreja. E qual será a função deste povo escolhido por Deus? A função é servir ao Senhor aqui no mundo e viver para sempre com Ele lá nos céus. A suma importância da igreja. Neste curso, vamos juntos verificar minuciosamente a igreja apresentada na Bíblia, sabendo que ela é de suma importância no plano permanente do Criador. Ninguém que conheça a palavra, as escrituras de Deus, negaria a existência de uma igreja. Mas dentre muitas igrejas hoje no mundo, qual é a igreja do primeiro século, aquela edificada por Jesus Cristo? Essa pergunta e muitas outras sempre surgem quando os homens falam a respeito da igreja. As respostas são as mais variadas, milhares de denominações e seitas distintas, cada qual dando uma resposta diferente à pergunta acima, mas não fundamentadas na Bíblia.
Por isso, as respostas fundamentadas nas opiniões dos homens não devem ser levadas em conta, diferentemente quando fundamentadas na Bíblia, pois Deus falou a respeito da sua igreja. Vamos juntos procurar na Bíblia a resposta certa, pois a palavra de Deus é a verdadeira fonte das informações divinas. O que a igreja bíblica não é? Para descobrir o que é a igreja bíblica, comecemos primeiro com a pesquisa sobre o que ela não é. A igreja bíblica, contida lá na Bíblia, que nós vamos ver ao longo do curso, ela não é denominacional ou interdenominacional. Para a sua confirmação, vamos ler as passagens a seguir, quando é falado que a igreja é de Jesus Cristo. Ele é o dono da sua igreja. Quando Paulo escreveu aos irmãos em Éfeso, está lá em Efésios capítulo 1, versículos 20 a 23, o que ele escreveu? Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos, Deus, né? E fazendo assentar-se à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nessa era, mas também na de que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés e designou Cristo o cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Aqui nós vemos que a igreja é de Jesus Cristo. Não é de mais ninguém, de nenhum homem, de nenhum fundador, de nenhuma placa. A igreja de Cristo não é denominacional. Cristo é o seu fundador. Cristo é o cabeça. Aqui já estamos aprendendo que Cristo, a definição da igreja de Cristo como um corpo, nós somos os membros desse corpo e Cristo é o cabeça. Paulo também continua falando na carta aos Efésios, capítulo 5, versículos 25 a 27. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Nessas duas passagens nós vemos que a igreja são membros, são pessoas, não são edificações. Já estamos aqui aprendendo que Cristo é o nosso Salvador, é o nosso cabeça. Ao sermos batizados, entramos para o reino de Deus, para o corpo de Cristo, para a igreja de Cristo. Tudo espiritual, nossos corações. Olha o que Paulo falou aos Colossenses, aos irmãos, na carta, capítulo 1, versículo 15 ao 20. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Vejam que tudo envolve e está direcionado a Jesus Cristo, o dono, o criador da igreja. A igreja é dele. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele estava na criação com Deus, com o Espírito Santo, desde o começo. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Então, aprendemos hoje que a igreja é o corpo de Cristo, estamos revendo isso. São os membros, nós que nos batizamos e entramos para o membro, para a igreja, para o corpo de Cristo. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tem a supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo sangue derramado na cruz. Vejamos o que Paulo falou aos irmãos de Corinto, na sua primeira carta, capítulo 1, versículos 11 a 13. Meus irmãos, fui informado por alguns da casa de Cloe que há divisões entre vocês. No corpo de Cristo, no reino de Deus, jamais pode haver divisões. E Paulo está exortando, chamando, puxando as orelhas dos irmãos.
Com isso, quero dizer que algum de vocês afirma: eu sou de Paulo, ou eu sou de Apolo, ou eu sou de Pedro, ou ainda eu sou de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vocês? Foram vocês batizados em nome de Paulo? Com essa passagem, nós vemos hoje, depois de 20, 20 no século XXI, depois de 20 séculos passados, no primeiro século, né? Depois de 20 séculos passados, que a igreja, que o mundo ainda continua tendo divisões, denominações. Eu sou da igreja tal, eu sou da igreja ciclano, e assim vai indo. A igreja de Cristo é espiritual no coração, com base na sã doutrina. Nós somos o corpo de Cristo, nós somos o reino de Cristo, o reino de Deus. Não tem denominação. Nós somos de Cristo. Ele é a autoridade máxima, é a ele que devemos a honra e glória. Não a igreja fulano de tal, ao pastor tal, ao presbítero tal. Não. A Bíblia não é uma seita, nem organização política ou social, nem um templo feito por mãos de homens, mas sim uma casa espiritual. Esses prédios onde nos reunimos, que pode ser casa ou um pé de construção, são meros lugares para nos reunirmos e falarmos de Deus. O que Paulo falou na carta de Efésios, capítulo 4, versículos 3 a 6. Façam todo esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo, portanto, há uma só igreja e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Vejamos, estamos falando aqui da Igreja de Cristo. É uma só. Primeiro século, os discípulos de Cristo, os apóstolos, aqueles que iam se batizando. Começou lá em Atos 2, no dia de Apocalipse, a Igreja, o Reino de Cristo. Os mais de 3.000 batizados entraram para o corpo de Cristo. Não tinha denominação, era de Cristo. Seguidores, discípulos de Cristo, que se reuniam em casas, mas a igreja estava no coração deles. Cristo estava no coração, habitava no coração. O tempo foi passando e os homens foram interferindo nessa doutrina após as mortes dos apóstolos, os discípulos que acompanharam Cristo na primeira época, primeiro século, e foram mudando tudo. E hoje está essa bagunça de várias denominações. Eu sou batista, eu sou wesleyano, eu sou Assembleia de Deus, eu sou universal, eu sou da graça, e vai por aí fora. Nós somos de Cristo. Nossa igreja espiritual nós somos do corpo de Cristo. Cristo é o nosso cabeça. O que o apóstolo Pedro falou na sua primeira carta, capítulo 2, versículos 4 a 5? À medida que se aproximam dele, Cristo, a pedra viva, rejeitada pelos homens, Cristo foi rejeitado pelos homens enquanto esteve aqui na terra, por alguns, mas escolhida por Deus e preciosa para ele. Vocês, nós que somos batizados, que aceitamos Cristo como Senhor e Salvador e seguimos os seus mandamentos contidos no Novo Testamento, nós também estamos sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual. Nossa igreja, o corpo de Cristo, é espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. A igreja descrita na Bíblia também não é a católica, no sentido do uso atual da palavra. A igreja católica de hoje situa-se entre as mais antigas da história do cristianismo, mas não existia na época do Novo Testamento, ou seja, no primeiro século. A igreja edificada no livro de Atos e citada em todos os demais livros do Novo Testamento não falam em igreja católica. A igreja da Bíblia também não é protestante, porque as igrejas protestantes começaram por volta dos séculos XV e XVI, mais de 1.400 anos depois do início da igreja original na Bíblia, o corpo, o reino de Cristo, no primeiro século, no dia de Pentecostes. A igreja que encontramos na Bíblia também não é judaica, pois esta é exclusivista.
enquanto que a Igreja de Jesus é uma entidade universal e ininterrupta, que chama a si todos os povos da terra. Você se lembra que o Velho Testamento era a velha aliança de Deus com o povo de Israel, mas estava no plano de Deus desde o começo lá, uma nova aliança em Cristo Jesus, e a sua igreja seria a consequência, onde toda a humanidade seria salva, todas as nações. E quem entrasse, fosse salvo e batizado, entrariam nesse reino de Deus, no corpo de Cristo, na igreja de Cristo, que a igreja bíblica, ela é universal para todos. E Cristo é o cabeça, ele é o dono. Olha o que Paulo falou aos irmãos na carta de Efésios, capítulo 5, versículos 25 a 27. Já havia até lido essa passagem. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja. Cristo amou a igreja. Entregou-se por ela para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Cristo se entregou por nós. Nós, membros, somos a igreja. Nem é, a igreja bíblica também não é espírita, porque o movimento do espiritismo contemporâneo surgiu na Europa nos últimos séculos, e o baixo espiritismo surgiu na África há muitos séculos. E não em Jerusalém, conforme mencionado em Isaías 2 e confirmados em Atos 2. Em Isaías capítulo 2 tem a profecia do surgimento da igreja. Em Atos capítulo 2 tem a confirmação do surgimento da igreja edificada por Cristo, lá quando ele falou com os discípulos, lá em Mateus. Nenhuma dessas entidades que vimos aqui se encaixa no plano de Deus, porque a igreja bíblica foi edificada pelo próprio Jesus aproximadamente no ano 30 depois de Cristo. Vou reler a passagem que já li aqui, Mateus capítulo 16, versículos 13 a 19, quando Cristo falou sobre a sua igreja e a edificação dela. Chegando Jesus à região da Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, para ficar bem marcado na mente de vocês essas passagens, que é importante. Quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam. Alguns dizem que é João Batista, não sabiam? Outros Elias, e ainda outros Jeremias, ou um dos profetas. E vocês, perguntou ele, que estão caminhando com Cristo, quem vocês dizem que eu sou? Pedro, o apóstolo Pedro, respondeu, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Respondeu Jesus, feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas dos Hades não poderão vencê-la. Essa igreja de Cristo jamais será destruída. Satanás tentou e não conseguiu. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Nós somos as pessoas são ligadas na igreja nos céus mediante o batismo, aceitando Cristo como Senhor e Salvador. Ao fazer isso, entramos para o reino de Cristo, para a igreja de Cristo, para o corpo de Cristo espiritual, e estamos com Cristo ligado nos céus. E não aceitando Cristo como Senhor e Salvador, e não se batizando, não estamos na igreja de Cristo. O que Paulo falou na carta, Lucas escreveu no livro de Atos, capítulo 20, versículo 28 e 31. Mas foi o Lucas escreveu, mas são as palavras de Paulo, quando chamou os presbíteros, né? Os bispos lá de Éfeso. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispo, ou seja, os colocou para pastorearem, cuidarem da igreja, dos membros do corpo de Cristo, dos discípulos de Cristo, para pastorearem a igreja de Deus, que ele comprou com o seu próprio sangue. Cristo comprou os membros da igreja dele, do corpo dele, com o seu próprio sangue derramado na cruz. Sei que depois da minha partida, a partir de Paulo, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. E dentre vocês mesmos
se levantarão homens que torcerão a verdade, a fim de atrair os discípulos. Por isso, vigiem, lembre-se de que durante 3 anos jamais cessei de advertir cada um de vocês disso, noite e dias com lágrimas. Olha o grande chamado alerta de Paulo aos bispos da igreja de Éfeso. Isso aconteceu no primeiro século e olha o que levou hoje às tantas denominações das igrejas, né? Tantas divisões, tantas. A igreja de Cristo é única, uma só, espiritual, e tem que ter unidade em Cristo Jesus. Qual é o significado da palavra igreja? Então, se a igreja de Jesus não é nada daquilo que acabamos de discutir, o que será ela? A maioria das pessoas não conhece a igreja porque não entende qual é a sua verdadeira natureza. Consequentemente, não apreciam a sua importância no plano de Deus, nem a sua função. Mas a Bíblia explica claramente o significado da igreja. A palavra igreja vem da expressão grega antiga, eclesia, que significa os chamados. Nós, membros da igreja, membros do corpo de Cristo, nós vamos ver que todos os nomes na Bíblia é dado à igreja. Membros do reino de Deus, do reino de Cristo, nós fomos chamados do mundo pecador para o mundo da santidade ao aceitarmos Cristo como Senhor e Salvador e nos batizarmos. O que Paulo falou aos Colossenses, capítulo 1, versículos 13 e 14. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas. Cristo, né? E nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Isso Deus faz por nós. Nós saímos dos mundos das trevas, estamos agora no reino de Cristo, do Filho amado dele. Somos discípulos de Cristo. Somos da igreja espiritual de Cristo. A igreja é a propriedade espiritual de Cristo. Paulo falou na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 27. Para os irmãos lá no primeiro século em Corinto. Ora, vocês são o corpo de Cristo e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. A igreja é constituída por aqueles que foram salvos por ele. Salvos como? Se batizando, aceitando como Senhor e Salvador e seguindo fielmente aos mandamentos contidos no Novo Testamento, a sã doutrina. E acrescentados à sua igreja através do batismo, portanto, passando a ter uma vida de obediência a Jesus Cristo, a mesma obediência que Cristo teve ao Pai. Olha o que o autor da carta de Hebreus escreveu no capítulo 5, versículos 7 a 10. Durante os seus dias de vida aqui na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas, àquele que podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Deus o ouviu. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedeceram, sendo designado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. No passado, na velha lei, os homens chegavam a Deus somente através do sumo sacerdote. Não tinham acesso a Deus, só o sumo sacerdote. Mas agora nós chegamos a Deus através de Cristo, através do plano dele. Olha o que Cristo falou aos apóstolos em Marcos, capítulo 16, versículos 15 e 16. A ordem que ele deu, que é para nós também hoje. E disse-lhes: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Temos que pregar o evangelho a todas as pessoas. Quem crer, quem acreditar no evangelho e for batizado, será salvo. Mas quem não crer será condenado. Já vimos aqui em estudos passados, talvez vejamos nesse curso, que o batismo é importante para a salvação. No batismo, estamos morrendo com Cristo na cruz, matando o velho homem e ressurgindo com Cristo na sua ressurreição, ressurgindo uma nova criatura
pura, sem pecados, pertencentes ao reino de Deus, ao reino de Cristo, ao corpo de Cristo, que é a sua igreja. Em outras palavras, a igreja, também chamada na Bíblia de reino de Deus, corpo de Cristo, é constituída por seguidores de Cristo, discípulos, os quais obedecem aos seus mandamentos e retribuem com fidelidade a sua graça e o seu tremendo amor para com eles. A mesma fidelidade e submissão que Cristo teve ao vir ao mundo, tornar-se homem, obedeceu o Pai até a morte de cruz. E Deus o reconheceu e o ressuscitou. A palavra igreja aparece na Bíblia em dois sentidos. Primeiro, no sentido universal, ou seja, a igreja é para todos os séculos e todos os povos. Isto é, que Cristo queria explicar quando falou lá em Mateus capítulo 16, versículo 18. Eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas dos Hades não poderão vencê-la. Jamais será destruída. É para todos. Não há mais distinção como tinha na velha aliança, onde somente a aliança era para o povo judeu. Agora, no Novo Testamento, a aliança é para todos, toda a humanidade. Quem aceitar Cristo como Senhor e Salvador, se batizar, ao sair das águas do batismo, ressurgirá uma nova pessoa, um novo membro, integrante do corpo da Igreja de Cristo. Ainda há muitas outras passagens nas quais a palavra igreja é usada com o mesmo sentido, conforme a promessa de Jesus em Mateus 16, 18, a sua igreja continuaria entre todas as nações e povos através dos séculos. Está até hoje a igreja de Cristo, que não é denominações. O majestoso reino eterno de Jesus, então estabelecido de uma vez por todas. Hoje precisamos reconhecer a igreja fundada por Cristo no primeiro século, no dia de Pentecostes, a fim de realmente fazermos parte daquela que Jesus edificou. Nós precisamos estar como membro junto do corpo de Cristo, da igreja de Cristo, e não de uma denominação. No segundo sentido, o sentido local da Igreja de Cristo. Por exemplo, quando o apóstolo Paulo escreveu à Igreja de Roma, ele falou sobre as várias congregações locais. Romanos capítulo 16, versículo 16. Saúdem uns aos outros com um beijo santo. Todas as igrejas de Cristo enviam-lhes saudações. Todas as igrejas de Cristo. Paulo, ao se despedir, dizendo todas as igrejas de Cristo, na carta aos Romanos, não estava falando sobre diversas denominações, mas sim sobre o número de congregações locais da Igreja do Senhor. Para entender isso mais claramente, verifique que as Escrituras falam da mesma igreja, mas em diversos lugares, local. Corinto, Éfeso, Filipe. Vamos ver essas três passagens aí, escrita por Paulo. Primeiro, na primeira carta de Coríntios, capítulo 1, versículo 2. A igreja de Deus que está em Corinto. Lendo isso, a igreja de Deus podia ser o corpo de Cristo, podia ser o reino de Deus, o reino de Cristo que está em Corinto. Aos santificados em Cristo Jesus e chamados para serem santos, juntamente com todos que em toda parte invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Embora seja universal para todos, a Igreja de Cristo está em todo lugar. Localidade. Estava em Corinto, estava em Éfeso, estava em Filipos, está aqui hoje em Porto Alegre, está no Brasil, em várias cidades. Paulo escreveu aos Efésios, capítulo 1, versículo 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso. Então, aos membros da Igreja de Cristo, aos membros do corpo de Cristo que estão lá em Éfeso. De Corinto, aos membros de corpos que estão lá em Corinto. Em Filipenses capítulo 1, versículo 1, Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. Nessas três passagens aprendemos, então, que temos a certeza que a igreja não são prédios, não são denominações, mas sim membros batizados
em Cristo Jesus como Senhor e Salvador, que entraram para o reino, para o corpo, para a igreja de Cristo espiritual, que estão em cidades, localidades, se reunindo para adorar a Deus. E o prédio, quer seja em área pública aberta, quer seja na casa das pessoas, é um mero local de reunião, de encontro para adorar a Deus. Não é esses locais que são a Igreja de Cristo, e sim as pessoas, os membros que estão ali reunidos. Sabemos que isso gera confusão para algumas pessoas, pois foram condicionadas a pensar na igreja apenas como uma ou mais denominações. E esse sentido da palavra definitivamente não se encontra na Bíblia. O que é a igreja bíblica? Para entendermos melhor o significado da igreja, podemos descrevê-la nos seguintes termos bíblicos. Já falei aqui, vamos ver de forma mais precisa. Corpo de Cristo. A igreja é o corpo espiritual de Jesus, sendo ele a sua cabeça. Há apenas um só corpo, portanto, há uma só igreja, um só reino. E este único corpo é a igreja bíblica. Vamos ler essas três passagens. Efésios capítulo 5, versículo 23. Pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, o qual ele é salvador. Efésios capítulo 4, versículo 4. Há um só corpo e um só espírito. Portanto, há uma só igreja, um só reino, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só corpo, uma só igreja. Embora existam vários membros reunidos em diversas localidades dentro dessa mesma igreja, desse mesmo corpo, que é o corpo de Cristo. Paulo falou aos Colossenses, capítulo 1, versículo 18. Ele é a cabeça do corpo que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tem a supremacia. Também temos na Bíblia a igreja citada como a casa de Deus. A palavra casa, nas Escrituras, sugere a necessidade de uma família, a qual nos ajuda a entender que a igreja é a verdadeira família de Deus. Todos são um em Cristo Jesus. Em 1 Timóteo, capítulos 3, versículos 14 e 15, o apóstolo Paulo diz que a casa de Deus é a igreja do Deus vivo. Deus é nosso Pai e nós somos seus filhos. Olha o que diz lá. Escrevo-lhes estas coisas, embora espere vê-lo em breve, mas se eu demorar, falando para Timóteo, saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Como as pessoas devem se portar-se como membros do reino de Deus, do corpo de Cristo, quando reunidas. Como elas devem se portar quando estiverem reunidas para adorar a Deus. Paulo falou aos irmãos na carta de Gálatas, capítulo 3, versículos 26 a 28. Todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Todos nós, membros batizados em Cristo Jesus, pertencentes ao reino de Deus, à casa de Deus, ao corpo de Cristo, espiritualmente, todos nós somos um em Cristo Jesus, independente em qual localidade estivermos reunidos em seu nome. Todos nós somos um em Cristo Jesus. Também é falado o reino de Deus ou de Cristo. Lá no Evangelho de João, capítulo 18, versículos 36. Disse Jesus: O meu reino, portanto de Cristo, não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem, mas agora o meu reino não é daqui. Essa passagem onde fala nossa casa celestial é os céus. A igreja de Cristo foi edificada aqui na terra no dia de Pentecostes, lá começou o reino de Deus, para juntos aqui formarmos o corpo de Cristo, e Cristo nos resgatará para vivermos com Ele, com Deus Espírito Santo, no reino dos céus.
Atos capítulo 8, versículo 12. No entanto, quando Filipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados, tanto homens quanto mulheres. A palavra reino demonstra a necessidade de um rei, que é Cristo. Apocalipse capítulo 1, versículos 4 a 6. João às 7 igrejas da província da Ásia. A vocês, quando João escreveu a carta da revelação de Cristo, né? A vocês, graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir, Jesus Cristo, dos 7 Espíritos que estão mediante do seu trono e de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio de seu próprio sangue. Ele nos constituiu reino e sacerdotes para servir a Deus e Pai. A ele sejam a glória e o poder para todos sempre. Amém. Nós somos pertencentes ao reino de Jesus. Jesus é nosso rei. Nós somos os membros da sua igreja, do seu corpo. Juntos, é a função da igreja nos edificarmos, nos estudarmos, nos exortarmos, um ajudar o outro nessa caminhada aqui na terra, rumo ao reino dos céus, rumo à glória eterna, junto com o Pai. Porém, para ser um rei, Jesus precisa de um reino. Sabemos que esse reino já existe, conforme lemos há pouco nas passagens de João e Atos. E também em Colossenses capítulo 1, versículo 13 e 14. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Nós, batizados, já estamos no reino de Cristo, no reino espiritual. Nós somos membros, cada um é membro do corpo de Cristo, que um dia estaremos com ele, junto com Deus, no reino dos céus. Os seus súditos somos todos nós, discípulos de Cristo, que ao nos batizarmos, entramos para o seu reino, onde ele é o cabeça e nós o corpo. A lei que vigora nesse reino é o Novo Testamento. Efésios capítulo 3, versículos 5 e 6 nos diz: esse mistério não foi dado a conhecer aos homens de outra geração, mas agora foi revelado pelo Espírito Santo aos santos apóstolos e profetas de Deus, significando que, mediante o Evangelho, os apóstolos que receberam de Deus todos os ensinos e depois pelo Espírito Santo, onde foi prometido por Cristo, que não esqueceriam de nada de tudo que foi ensinado, eles escreveram todo o Novo Testamento. Agora nós, gentios, também somos co-herdeiros como Israel e membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus. Nós, agora, temos um novo mandamento, temos a lei, o Novo Testamento que vigora, que organiza esse reino de Deus. O Novo Testamento. Também a igreja foi chamada como a vinha do Senhor. Cristo é a videira e cada cristão é um ramo, dependendo inteiramente de Jesus para o seu sustento. Cristo falou lá em João, capítulo 15, versículos 1 a 8. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele corta. Ou seja, quem pertence ao reino e não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que eles têm falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Permaneçamos nós hoje no reino de Cristo, no corpo de Cristo, e ele permanecerá em nós. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo. Nós, sem Cristo, não damos fruto. Se não permanecermos em Cristo. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Hoje é isso. Não podemos dar fruto se não permanecermos na igreja, no corpo de Cristo, onde ele é o cabeça. Nenhum membro do corpo pode viver sozinho. A gente não pode arrancar uma mão e a mão não vai viver sozinha. Eu sou a videira, vocês são ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto,
pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Minha mão não pode fazer nada sem eu comandar com ela com a minha mente. Assim somos nós, membros do corpo de Cristo, sem Cristo em nós. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Se nós cortarmos nossa mão, ela vai morrer sem o nosso corpo, sem Cristo. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês, nós, darmos muito fruto, e assim serão meus discípulos. A ideia principal nessa figura é de permanecer na vinha de Cristo e dar fruto espiritual para o Senhor. Podemos, a ideia principal hoje é nós permanecermos na igreja de Cristo, no corpo de Cristo, onde ele é o cabeça. Também a igreja bíblica foi usada o termo o rebanho do Senhor. Jesus afirmou ser o bom pastor, sendo seus discípulos, seus seguidores, o rebanho espiritual. Os membros hoje da igreja, o rebanho espiritual. Ou as ovelhas. A igreja conhece a Jesus como seu próprio pastor e obedece à sua voz. Cristo falou lá em João, capítulo 10, versículos 14 a 16. Eu sou o bom pastor, Cristo falando. Conheço as minhas ovelhas, conheço os membros da minha igreja, e elas me conhecem, assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai. Eu dou a minha vida pelas ovelhas. Cristo deu a sua vida por nós, membros do corpo de Cristo, do reino de Cristo, da sua igreja. Tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. Quando ele falou isso, ele está falando dos gentios, porque primeiramente eram somente os judeus, quando Cristo veio ao mundo universal para todas as nações, todos os povos. Então Cristo tem outras ovelhas que não são desse aprisco. E hoje essas ovelhas que não são do aprisco, do reino de Deus, são os não batizados que não aceitaram a Cristo. É necessário que eu as conduza também. Como ele vai fazer isso hoje? Através da nossa pregação do Evangelho às pessoas que não estão no reino de Deus, que não aceitaram Cristo e não se batizaram. Elas ouvirão a minha voz. Hoje elas ouvirão a nossa pregação do Evangelho, que é de Cristo Jesus. E haverá um só rebanho e um só pastor. Cristo também falou na Bíblia que a igreja era o caminho de Deus. Em João 14,6, Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Quem se liga a Jesus anda também no seu caminho. É por isso que a igreja foi chamada, lá no primeiro século, o caminho, nas páginas do Novo Testamento. Em Mateus capítulo 16, versículos 13 e 19, está errado esse embasamento aqui, é de Atos. Paulo entrou na sinagoga e ali falou com liberdade durante 3 meses, argumentando convincentemente acerca do reino de Deus. Isso está no livro de Atos. Mas alguns deles se endureceram e se recusaram a crer e começaram a falar mal do caminho diante da multidão. Desculpe o erro aqui no embasamento, mas é Atos. A igreja também foi falada, foi citada como a família de Deus. Já vimos também aqui, né? A igreja é conhecida por sua confraternização e pelo seu intenso amor uns com os outros. Lá em Atos capítulo 2, versículos 42 a 44, logo após a edificação da igreja, no dia de Pentecostes, no dia que os apóstolos receberam o Espírito Santo de Deus, prometido por Cristo, Cristo se assentou ao trono e mandou o Espírito Santo para os apóstolos, que falaram em línguas, nas mais diversas línguas, 17 nações que estavam reunidas no dia de Pentecostes, patos, medos, várias línguas, e os apóstolos receberam o Espírito Santo que deu o dom de falar nessas línguas. Aqueles galileus falando em diversas línguas. O povo se assustou, começou a receber o evangelho, a pregação deles na sua língua materna. Depois de batizado, os membros do corpo de Cristo, os membros da igreja de Cristo, os membros do reino de Deus, do reino de Cristo, o que eles faziam? Eles se dedicavam ao ensino e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Isso é confraternização, isso é união. Olha só, ensino dos apóstolos,
O Novo Testamento não havia ainda sido escrito. Ele seria escrito pelos apóstolos. O novo mandamento, a nova aliança, tudo aquilo que Cristo ensinou quando esteve com os apóstolos e depois mandou o Espírito Santo para relembrá-los e falar muito mais coisas que Deus queria que eles escrevessem. E hoje nós temos, graças a Deus, o Novo Testamento. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos estavam com temor a Deus, todos estavam sendo piedosos, voltados para Deus. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. A Igreja de Deus, por sua natureza, é uma relação familiar, com os direitos e deveres de uma verdadeira família. Nosso Pai, Deus, Cristo, cabeça da igreja, em vários sentidos, todos os membros, nós, desta família, têm responsabilidades para com todos os outros membros, assim como as normas de uma família que se respeita mutuamente. Nossas mãos têm responsabilidade com o nosso corpo, os pés e assim por diante, cada um com a sua função. Todos são úteis dentro do corpo de Cristo, todos os membros têm sua utilidade dentro do reino de Deus. Paulo falou na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículos 24 a 26. Mas Deus estruturou o corpo, dando maior honra aos membros que dela tinham falta, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado um pelos outros. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando o membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Esta é a função do corpo de Cristo, dos membros de Cristo. Juntos, unificados, como Cristo cabeça, caminharmos nessa terra rumos à glória dos céus. Também foi falado na igreja o templo de Deus. A igreja e os seus mandamentos são o templo, o santuário de Deus. O templo de Deus não é uma catedral ou um templo material edificado com tijolos, mas sim um templo vivo, construído por Jesus, a grande pedra angular ou fundamental. E nós, os membros, somos pedras vivas, as quais compõem o templo da Bíblia. Antes de ler a passagem, só para recordar, no Velho Testamento existia o templo de Deus. Deus estava no templo, num local específico, e não nas pessoas, porque as pessoas tinham pecado. Mas com a morte de Cristo, com a ressurreição de Cristo, nos purificou, purificou os integrantes, os membros de Cristo, e hoje Deus habita em nós. No Velho Testamento, Deus habitava no templo. Hoje não, ele habita nos seus membros, no corpo de Cristo, nos membros do corpo. Habita em nós. Que Paulo escreveu na primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 16 e 17. Vocês não sabem que são santuários de Deus e que o Espírito Santo de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Nós temos responsabilidade com o nosso corpo. Deus habita em nós. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículos 4 a 5. À medida que dele se aproximam, a pedra viva, Cristo, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês, nós, membros de Cristo, estamos sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais, não mais animais, aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. A Bíblia também foi falado do sacerdócio de Deus da igreja. Jesus, desse novo sistema cristão, tornou-se nosso sumo sacerdote, sendo nós os seus auxiliares diretos, ou seja, sacerdotes. Na carta de Apocalipse, capítulo 1, versículo 4 a 6. Já li aqui, vou reler. João às 7 igrejas da província da Ásia. A vocês graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir, dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, e de Jesus Cristo, que é testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos, e o soberano dos reis da terra. Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu próprio sangue. Ele nos constituiu reino e sacerdotes para servir a Deus e Pai. A ele sejam a glória e o poder para todos sempre. Amém. É verdade que há igrejas no mundo atual que seguem outros sistemas, tais como hierarquias autoritárias, presidências, apostolados, etc.
mas esses não se encaixam dentro dos ensinamentos bíblicos a respeito da igreja contida no Novo Testamento. A igreja também foi chamada de raça e nação santa. Toda pessoa batizada em Jesus, com o batismo bíblico, baseado na sua fé e arrependendo de seus pecados, torna-se cidadão nação santa, no novo Israel e o povo eleito de Deus nessa época cristã. Todas as expressões significam a igreja de Jesus. Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 6, versículos 3 a 6. Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, somos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Jesus foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida? Nossa velha vida morreu nas águas do batismo. Ao saímos com uma nova vida, integrantes do corpo de Cristo. Dessa mesma forma, fomos unidos a Ele na semelhança da sua morte. Certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição, pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com Ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado. Hoje estamos livres do pecado. Podemos errar, tropeçar, mas Cristo nos perdoa. Se confessarmos o pecado com arrependimento, novamente estaremos purificados. Olha o que Pedro escreveu na primeira carta, capítulo 2, versículo 9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, os integrantes dessa igreja de Cristo, desse corpo de Cristo, desse reino de Cristo, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Chegamos ao final. Portanto, a igreja do Novo Testamento é significativa e digna de estudo detalhado. Por isso, esperamos a sua dedicação nesse estudo, a fim de conhecer a igreja de Cristo, edificada por ele no primeiro século, no dia de Pentecostes, em Jerusalém, a qual foi e continua sendo pregada nos dias de hoje. Desejo que esteja com os corações e mentes abertas para ler tudo que a Bíblia ensina a respeito da maravilhosa Igreja de Jesus nos próximos 14 lições. Que a paz de Cristo esteja com todos nós.